A essa altura você já procurou pra caramba sobre desenvolvimento pessoal. Você já viu métodos, ideias e coisas, e em geral as coisas viram em torno de você precisa refletir sobre o que você quer de verdade. E não me entenda mal, você realmente precisa refletir sobre isso, mas se você tem um método para fazer isso, você tem resultados muito melhores. Eu já recomendei aqui no canal um curso maravilhoso que eu fiz sobre que é o Lifebook, que é o método que eu uso hoje para cuidar do meu desenvolvimento pessoal. Se você não está a fim de comprar este curso porque você acha ele muito caro, não sofra. No vídeo de hoje eu vou resumir para você como que eu estruturei o meu desenvolvimento pessoal a partir disso e como você pode fazer a mesma coisa. Para mim, a grande sacada do Lifebook é pensar o seu desenvolvimento pessoal de maneira integrada. Em geral, o que costuma acontecer é as pessoas têm metas para diferentes áreas da vida, mas como a gente não pensa nesse troço junto, muitas vezes a gente acaba indo para caminhos completamente opostos. Você quer ter o próprio negócio e crescer na carreira pra caramba, e você quer passar mais tempo com a sua esposa e seus filhos, e você quer ler mais, e você quer sempre mais. E muitas vezes isso acaba gerando uma tensão tão grande que para você seguir para um lado, você precisa abandonar a outra meta completamente. Então, para mim, a genialidade do Lifebook é não só trabalhar de maneira simples, mas conseguir ver tudo, a sua vida inteira, de uma maneira junta, integrada, sistêmica, que é o que permite que você realmente cresça. Então, como funciona esse método? Você tem basicamente 4 estágios. Estágio número 1, quais são as minhas crenças sobre essa área da minha vida? E você refletir realmente quais são as crenças que você cultivou. Então, o primeiro campo que tem é o campo de corpo, saúde física, basicamente. E quando eu me perguntei um pouco sobre quais eram as crenças que eu tinha sobre isso, eu cheguei à conclusão de que eu incorporei inconscientemente a ideia que meu pai sempre vivia falando para mim quando eu era mais novo, né? Aquela coisa de quem tem tanquinho tem torneirinha, né? Pô, parece um negócio completamente idiota, dá até vergonha de falar isso em voz alta. Mas eu percebi que eu incorporei essa crença porque eu ouvia muito quando eu era criança e eu me sabotava. Toda vez que eu começava a me desenvolver na minha saúde física, eu começava a me sabotar porque eu não queria me identificar com aquilo. E você pode apostar, você também tem crenças que são negativas que você incorporou que você nem sabe. Um exemplo emblemático é dinheiro. As pessoas têm crenças muito negativas sobre dinheiro. Quem tem dinheiro é mau caráter, quem tem dinheiro explora os outros, quem tem dinheiro e por aí vai. Então, se você não tomar cuidado com as crenças que você tem, você não vai conseguir atingir a sua meta porque você próprio vai se sabotar de maneira inconsciente. E é por isso que esse é o primeiro passo. O segundo passo é você definir a sua visão do que é que você quer. Então, o que é que eu quero nesse âmbito da minha vida? E terceiro passo, por que isso é importante? Existem muitas razões para uma meta ser importante para você, e aí entra o aspecto individual de cada um. Então, quando a gente fala em saúde física, por exemplo, existem muitas razões pelas quais você pode querer ter uma boa saúde física. Talvez você queira desfrutar muito da vida. Talvez você queira ser um exemplo para os seus filhos. Talvez você queira ser desejado pela sua parceira. Todas essas coisas são válidas. A questão é você encontrar um motivo que toque você, que realmente te motive, que você realmente considere importante. E a última fase, obviamente, é a estratégia. Como é que eu vou alcançar esse objetivo? Então, é super simples, não tem segredo. Quais são as crenças que eu tenho? O que é que eu quero? Onde eu vou chegar? Por que isso é importante? Qual é a estratégia? O método é esse. Vamos falar então sobre quais são as 11 áreas da sua vida. Baseado no Lifebook, eu trabalho o meu desenvolvimento pessoal ao redor de 11 áreas. A primeira delas, como eu já deixei bastante claro, é corpo ou saúde física. Obviamente você pode definir o que é mais relevante para você, mas para mim, a saúde física é basicamente eu ter a capacidade de ter qualidade de vida e ter um corpo do qual eu me orgulho. É uma coisa que eu não quero ter para mim, é um corpo em que eu tenho vergonha dele mesmo. Eu acho que isso é uma coisa muito ruim. Você ter vergonha de si próprio, de estar desconfortável dentro da própria pele. Então, isso é o que me guia. E aí, obviamente, a gente está falando de basicamente 2 coisas quando a gente fala de estratégia. Não dá para muito fugir disso. É alimentação e é exercício. Eu tenho tentado construir uma rotina de exercício que eu tenho prazer em fazer. Eu acho que essa é uma forma mais fácil de trabalhar isso. E o mesmo vale para alimentação. Você não precisa abrir mão de coisas que você gosta.
A questão é como é que você consegue se alimentar e ter pratos que você consegue comer e ter prazer ao mesmo tempo. Como é que eu consigo ter saúde física e ao mesmo tempo qualidade de vida? Então, para dar um exemplo simples do que eu quero dizer, recentemente eu encontrei uma receita para fazer cookies saudáveis. Então é banana amassada, aveia, linhaça e gotas de chocolate meio amargo. O que as gotas de chocolate meio amargo mudam na receita? Elas me dão muito prazer de comer aquilo. É simples, fácil de fazer e muito saudável, apesar de ter um pouquinho de chocolate. Não tem problema. Foi uma forma que eu encontrei de cuidar da minha saúde física e uma forma de ter boas receitas que eu tenho prazer ao mesmo tempo que são saudáveis. Então o jogo é basicamente esse. Segunda categoria, mente. Aqui é todo tipo de desenvolvimento intelectual. Livros, cursos e tudo mais. Essa é uma área que é um pouco difícil estabelecer metas porque é uma coisa meio de crescimento constante. Então aqui, diferentemente de outras categorias, as minhas metas são menos focadas em resultado e mais focadas em manter hábitos de desenvolvimento contínuo. Terceira categoria, caráter. Essa é uma categoria muito interessante que pouca gente fala, mas aqui é basicamente o quanto você tem os atributos da pessoa que você quer ser. Não se trata simplesmente de você ter uma boa vida. Se você não consegue na sua vida aquilo que você merece, você consegue na vida aquilo que você é. Você quer ser milionário? Haja como milionário. Você quer ser bem-sucedido? Haja como uma pessoa bem-sucedida. As pessoas que chegam onde elas chegaram, elas não estão lá por acaso, elas estão lá porque elas têm certos tipos de hábito e traços de caráter que outras pessoas não têm. Então, se tem certas coisas que você quer alcançar, talvez você deveria pensar em quais são os traços de caráter que você não tem e você gostaria de ter. Área número 4, vida social. Aqui entra a sua família estendida, pais, irmãos e tudo mais, e amigos também. Essa é uma área que, confesso para você, a área que eu menos dedico tempo. Tá? Não que eu não goste da minha família, não que eu não busque estar com os meus amigos, mas dentro das outras áreas, ela proporcionalmente é uma área que eu dedico um pouco menos de tempo. No entanto, ela não deixa de ser importante, porque afinal de contas, um dos maiores prazeres da vida é você poder dividir ela com outras pessoas. Então, ela é uma área que é um pouco difícil de você estabelecer metas, é um pouco contra-intuitivo, mas é uma área importante para a gente considerar e para a gente cuidar também. Área número 5, espiritualidade. Aqui não é religiosidade necessariamente, é o que é importante para você de uma perspectiva metafísica, coisas que vão além simplesmente dos prazeres da vida. Você não precisa, obviamente, ser uma pessoa religiosa que, muito embora se você for, é fácil de encaixar. A questão é o que enche a sua vida de propósito, o que traz um sentido à vida além do simplesmente desfrutar o que tem aqui. Eu faço algumas coisas em relação a isso. Uma prática um pouco mais recente que eu comecei a aplicar é o Evangelho no Lar. A minha noiva, ela é espírita e é uma prática que tem sido muito boa para mim. Eu, pessoalmente, não sou espírita, mas ajudou muito nesse lado na minha vida. Super recomendo, caso você não tenha muito o que fazer, explorar algumas práticas espirituais pode ser uma coisa muito bacana se você não tem nem ideia de por onde começar. Ponto número 6, emocional. Emocional é uma daquelas que é difícil também. Muita gente fala, pô, eu queria desenvolver inteligência emocional. Essa é uma categoria bacana para isso. Eu, em geral, olho muito para controle emocional nessa área, assim como o quão feliz eu estou. Então, essa é daquelas áreas assim, se você acertar a mão aqui, se você é feliz, as outras áreas meio que caem no lugar. Então, se você está muito infeliz, se você está muito descontrolado, se você está muito ansioso, coisas dessa natureza, essa é uma área que talvez precise de um pouquinho mais de atenção. Área número 7, carreira, e ela é uma área diferente da área número 8, que é dinheiro. Obviamente, você ter uma boa carreira ajuda você a conseguir dinheiro, mas não necessariamente essas duas coisas andam juntas, é por isso que elas são áreas separadas. Uma coisa é o que eu tenho como trabalho, e o quanto eu estou tendo a carreira que eu gostaria de ter. A outra coisa é o dinheiro que eu ganho e o dinheiro que eu gerencio. Então, obviamente são duas áreas importantes, mas elas são diferentes e você precisa tratá-las desta maneira. Número 9, vida amorosa. O quão bem você está com seu parceiro ou com a sua parceira. Área número 10, filhos, que é uma categoria um pouco à parte de social, acho que é uma categoria que ela é realmente um pouquinho diferente, muito embora tenha suas similaridades.
E, finalmente, número 11, qualidade de vida. Então, obviamente é muita coisa e às vezes pode parecer um pouco desesperador olhar para tudo isso. Mas lembra que uma vitória em um lugar é uma vitória em todo lugar. Porque quando você não está bem emocionalmente, todo o resto não funciona direito. Quando você não está bem financeiramente, todo o resto não funciona direito. Quando você não está bem de saúde, todo o resto não funciona direito. Mas o inverso é verdadeiro. Se você tem uma saúde física muito boa, isso ajuda nas outras áreas da sua vida. Se você tem uma saúde emocional muito boa, isso ajuda nas outras áreas da sua vida. Então, comemore quando você tiver uma conquista em um lado e não precisa se colocar o peso de trabalhar tudo ao mesmo tempo. O que importa é você olhar para o todo e isso fazer sentido junto. Tem metas ao longo do meu ano que elas são mais consistentes, tem outros que eu vou colocar mais energia no começo, outras menos, e aí eu vou trocar no final, eu vou focar mais em outro, e tudo bem. Você não precisa fazer tudo ao mesmo tempo, ser tudo 100%, não. O que eu recomendo para você no seu plano de desenvolvimento pessoal é passe por esse método em cada uma dessas áreas. Identifique o que você busca e analisa dentro do ano onde você vai colocar esforço dentro de cada coisa. Você não precisa colocar super energia em algo agora ou depois, tá tudo bem. Simplesmente olhe para o todo e comece. É assim que você vai dar o start em um plano de desenvolvimento pessoal que vai realmente levar a sua vida para outro patamar. A minha vida mudou drasticamente depois do Life, porque eu recomendo muito para todas as pessoas. Eu, inclusive, traduzi tudo para minha noiva. Na época não tinha esse curso em português, então eu fiz questão de traduzir para ela, para a gente construir algo juntos. Porque não tem como você construir a vida que você deseja se a pessoa com a qual você está dividindo ela não faz a mesma coisa. Eu, pelo menos, acredito que não. Então, eu não posso te recomendar o suficiente a colocar isso em prática. Realmente vai ser uma coisa que vai mudar a sua vida. Confia e boa sorte. Vou deixar mais 2 vídeos aqui que vão te ajudar na sua jornada de desenvolvimento pessoal. Porque, afinal de contas, o objetivo desse canal é ajudar você a compartilhar o que você tem de melhor. E eu espero que você saia daqui um pouco mais capaz de fazer isso. Até a próxima.